Olá, bem-vindos a mais um vídeo aula. Eu sou o Bruno Baltarejo e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre como enviar a nossa edição do Premiere Pro para o DaVinci Resolve. Se vocês editores preferem trabalhar com a edição dentro do Premiere Pro, do Final Cut, do Avid e depois passar para a parte de Color dentro do DaVinci Resolve, eu vou mostrar aqui as diversas dicas e passo a passos diferentes para você conseguir fazer essa migração de maneira eficiente em qualquer situação. Vamos lá? Existem duas maneiras principais para enviar suas edições de um software para outro software, como por exemplo do Premiere, do Final Cut ou do Avid para dentro do DaVinci Resolve. A primeira das maneiras é usando Edit Decision List, ou EDL, Advanced Authoring Format, AAF, ou XMLs, que são informações. Qualquer um dos três, são informações de entrada e saída de mídia, indicam quando que a mídia bruta entra, qual é o começo dela, qual que é o final dela, quando que entra a próxima bruta. Cada um desses formatos aceita algumas coisas a mais do que outras e tem pequenas variações na sua forma de escrita. Se você exportar os três e jogar num bloco de notas, você vai ver que cada uma delas tem especificidades na forma de escrever o arquivo diferente. O Premiere consegue exportar qualquer um dos três, o XML, o AAF e o EDL, e o DaVinci Resolve consegue importar também qualquer um desses três. Então você pode trabalhar com qualquer um dos três e vai ter vantagens em um e no outro, dependendo da circunstância. Eu vou mostrar como é que exporta os três e como é que você pode fazer algumas trucagens, algumas gambiarras para melhorar a transição do Premiere para o DaVinci Resolve usando esses três formatos. Primeira coisa que eu indico, quando você vai produzir essas decisões de edição, é primeiro simplificar teu projeto. Se você tiver muitas faixas de vídeo, se essas faixas de vídeo estão confusas, se você tem, por exemplo, 2 vídeos sobrepostos e você só está usando um deles, vai limpando isso, tira tudo que é irrelevante que você não está utilizando e deixa o mais enxuto e organizado possível o seu projeto. Depois que você passou por esse processo, o meu projeto aqui já está o mais enxuto possível. Eu tenho embaixo as brutas, em cima aqui os efeitos de Light Leaks, então são esses efeitos de luzes. No final tem uma arte, essa arte e mais alguns Light Leaks por cima. Não tenho como simplificar mais do que isso, então ele está o mais simplificado possível. Depois de feito isso, você também pode passar por uma etapa de conversão do arquivo ou de migração dos arquivos. Então você organizou, mas tem alguns formatos de vídeo que você prefere converter. Por exemplo, tem projetos do After Effects ainda como projeto, você importou via Dynamic Link um AEP. Ou se tem sequências de imagens para um time-lapse que você quer converter para uma sequência de vídeo. Ou algum outro tipo de arquivos, muitos codecs variados e coisas do tipo que você quer simplificar ao máximo. E principalmente, já quer fazer um collect, que você quer colecionar todos esses arquivos, juntar todos eles e colocar numa pasta para caso, por exemplo, você quer mandar para o DaVinci Resolve em outro computador. Você possa pegar essa pasta com facilidade e mover. Então, se esses são os seus intuitos, converter esses arquivos, simplificar alguns arquivos e ainda mover para outro lugar, você vai fazer o seguinte. Você vai vir em Arquivo, Project Manager, e aqui em Project Manager você vai ter duas escolhas de como fazer isso. Só lembrando que essa parte é opcional. Se você vai trabalhar com o DaVinci Resolve na mesma máquina e você não vê necessidade de simplificar arquivos, ele já está de uma maneira bem organizada, que é o caso inclusive no meu, não tem nada aqui que eu queira simplificar, mas se fosse o caso, você vai passar por esse passo, que é o opcional. Esse passo é dividido em duas opções. A primeira opção é simplesmente coletar os arquivos que foram utilizados e copiar num novo local. Ele é bem útil quando você quer, por exemplo, enviar todos os seus arquivos para um outro editor de vídeo ou para uma outra ilha de edição. Você vai mover de um computador para outro computador. Ou simplesmente você quer fazer um backup somente do que foi realmente utilizado. E daí você pode juntar todos os arquivos utilizados no novo diretório. A segunda opção, ela vai também consolidar e transcodificar. Então ele vai pegar todos os formatos de vídeo, vai converter para um novo codec, que você escolhe aqui embaixo, qual é o codec, o formato que você quer, e ele ainda vai consolidar, quer dizer que ele vai pegar, por exemplo, tem uma cena lá de 40 minutos, desses 40 minutos você usou esse trechinho na edição, todo o resto não foi utilizado, então ele lima essas partes das cenas que não foram utilizadas e gera uma cena menor só do que realmente é útil. Então, por exemplo, se eu escolher a primeira opção, e eu escolher aqui que eu quero somente essa timeline, e clicar aqui em calcular, ele vai dizer que o meu projeto original pesava aqui 1.19 GB e vai no final ficar pesando 1.15 megas. Então ele vai economizar um pouquinho de espaço. Em vez de
1 GB e 19 megas, vai ficar 1 GB e 15 megas, quase 16 megas. Porém, se eu escolher consolidar e transcodificar, eu vou escolher aqui um dos codecs que eu gosto mais. Eu gosto de usar aqui o QuickTime no GoPro Cineform RGB 12 bits com alpha, porque eu estou usando arquivos com alpha aqui dentro. Essa artezinha aqui tem alpha. Alpha seria transparência. Então, escolherei esse formato. Depois que eu escolher esse formato, eu vou definir aqui quantos frames a mais eu quero além do corte. Então, além da parte que foi cortadinha que está sendo utilizada, além disso, o que eu quero usar? Eu vou colocar aqui 24 frames, 1 segundo para a esquerda e para a direita, por segurança. Converter sequência de imagens para clips, converter projetos do After Effects para cenas também, está aqui. Preservar a transparência, renomear clips se você precisar. Eu não gosto de renomear nunca, então não renomeio nem aqui, nem no projeto, nem em lugar nenhum. Sempre uso metadados quando eu quero adicionar informações, nunca renomeio seus arquivos. Depois clica aqui em calcular. E ó, o projeto resultante vai pesar só 152 megas. Então ele consegue gerar um arquivo de alta qualidade, afinal a gente está falando aqui de RGB 12 bits com alpha. Esse GoPro Cineform é um codec muito bom. É uma opção interessante quando você gravou, por exemplo, com DSLRs e mirrorless, ou arquivos com baixo bitrate, ou baixa quantidade de bits mesmo, só trabalhou com 8 bits em vez de arquivo RAW, que pode ter 12, 14 bits. Agora, se você trabalhou com arquivo RAW, eu não converto nunca, eu sempre uso daí a primeira opção, porque eu não quero perder nada do meu arquivo RAW. Nesse caso, eu poderia usar essa opção, que não seria nenhum problema. Eu não vejo uma vantagem, porque o codec que eu estou utilizando aqui é o ProRes da Blackmagic, já é um codec bom de trabalhar, não teria uma necessidade de eu converter, mas você achou que tem essa necessidade no seu. Por exemplo, se gravou com uma câmera que usa um codec AVC HD com muita compressão e que é difícil o playback, ou alguma mirrorless com codec H264 também, que esteja muito comprimido e muito difícil de trabalhar, você passa por essa etapa de conversão, vai simplificar todos os arquivos e ainda além disso você envia uma cópia deles para um novo diretório, organizando todos eles. Ok? Depois que você fizer isso, na hora que ele exporta todos os arquivos, você der um OK e ele exportou todos os arquivos, ele vai gerar uma pastinha como essa, com todos os arquivos lá, então vai ter todos os seus arquivos nessa pastinha, e uma cópia do projeto. Esse projeto novo vai estar linkado com os arquivos que ele gerou. Como no consolidar e transcodificar ele gera arquivos novos, você vai abrir esse projeto que vai estar linkado com esses arquivos novos. E daí, desse projeto aqui, que você vai gerar o seu Edit Decision List, a sua lista de edição, que é o que a gente vai fazer na sequência, ok? Se você escolheu a primeira opção também, como ele vai gerar uma nova cópia, você também vai ter uma pastinha com todos os arquivos copiados no novo diretório, você seleciona esse projetinho novo e a partir desse projetinho novo que você vai gerar o seu EDL. Então eu estou nessa etapa, eu já estou com o meu arquivo simplificado e eu quero gerar os EDLs. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em Arquivo, Exportar, e ele vai ter aqui as três opções que eu comentei. Você tem como gerar um XML, um AF ou um EDL. O EDL é o mais simples e menos robusto deles, é o que menos consegue converter opções do seu projeto para a mídia final. O XML no Premiere eu considero a melhor opção. Eu vou escolher aqui na minha área de trabalho uma nova pasta, que eu vou chamar aqui de Edit Decision Lists. E eu vou colocar um de cada exemplo. Então, por exemplo, uma versão em XML, clico em salvar. Ele vai ficar pensando, e se ele descobrir algum erro no teu arquivo, ele vai te dar uma mensagem de erro. No meu, do jeito que está montado a minha edição, ele não encontrou nenhum problema em criar um XML. Se eu tivesse algum tipo de formato de efeito complexo ou alguma transição diferente, poderia ser que ele apresentasse aqui algum erro. Eu vou colocar aqui um push e vou colocar aqui algum efeito também. Vou colocar, por exemplo, um blur. Ok, e vou fazer novamente só como teste. Eu vim aqui em Arquivo, Exportar XML. Vou vir na área de trabalho de novo e vou só salvar aqui como teste dessa vez. Olha, apareceu uma mensagem dizendo que teve erros na hora de criar esse XML. Eu vou dar um OK, vou abrir ali onde eu exportei, na minha área de trabalho, e aqui teste XML. Aqui FCP Translation Results, então é os resultados da conversão. E ele vai dizer aqui aonde ele encontrou o erro. E, ó, o erro ele encontrou aos 4 minutos e 16 frames, 4 segundos e 16 frames, a transição Impact Push não foi convertida. No lugar, ele vai usar um cross dissolve. Então, eu sei que quando eu abrir XML dentro da DaVinci Resolve, exatamente nesse momento eu tenho esse erro e eu posso procurar um
push parecido dentro do DaVinci Resolve, que ele tem algumas opções de transição, para substituir, para recriar lá dentro. O importante desse relatório é você saber onde estão os erros, você vai passar por cada um dos erros que ele apresentar para corrigir eles manualmente. Infelizmente, você vai fazer essas correções manualmente. Eu vou fechar aqui e eu vou deletar esses arquivinhos, porque eu não preciso deles. E no primeiro XML que eu criei, não tinha apresentado nenhum problema. Porém, em algumas situações, quando você importar XML para dentro do DaVinci Resolve, você vai perceber que algumas cenas não vêm corretamente. Eu já vi esse problema acontecer várias vezes, por exemplo, quando você está gravando com uma Sony A7S a 120 fps e por algum motivo ele não conseguia enviar corretamente XML. Uma das soluções que eu encontrei que eu acho mais interessantes é usar esse XML com problema, principalmente por causa das faixas superiores, mas criar para a faixa base, que é onde tem as cenas, onde não tem as outras pirofagias, as coberturas, os efeitos, GCs, nada. Mas para essa base, parte simples, criar também um EDL. E daí você somar os dois dentro do DaVinci Resolve. Você importa o XML, importa o EDL, copia somente a faixa base do EDL para dentro do XML e você corrigiu esse problema de FPS que você tinha. Então, é uma das estratégias possíveis de corrigir algum problema. O EDL, ele suporta menos variações de opções, ele não suporta algumas transições, ele não suporta mais de uma faixa de vídeo, ele não suporta um monte de coisa, na verdade. Porém, eu já vi que ele lida melhor com variações de FPS do que o XML, quando tem variações grandes, como por exemplo 120 fps e 24 fps misturado. Como é que você cria esse EDL? Você vem em Arquivo, Exportar, com a timeline selecionada, Arquivo, Exportar, e no caso você vai escolher dessa vez EDL. No EDL, ele vai ter algumas configurações possíveis de serem utilizadas aqui em cima, que são especificamente para quando você vai mandar para algum software ou alguma máquina que vai transformar isso numa edição, e ela usa informações do codec, da construção do arquivo de tal diferente. Por exemplo, não é todo o software ou programa que consegue importar IDLs e transformar numa edição que suporta 32 caracteres como nomes. Eles só suportam muitas vezes 8 caracteres. Daí você não poderia ligar essa opção. Então, em algumas situações, vai encontrar especificidades que ele, por exemplo, não inclua transições ou que você possa usar quick tracks. Depende muito do tipo de programa que você está enviando. O padrão que vem aqui para o Final Cut, para o DaVinci Resolve, funciona super bem. Então, não vou mexer em nada disso. Ele vai perguntar aqui qual faixa de vídeo que eu quero a faixa de vídeo 1. E ele também tem opções aqui para os canais de áudio. Basicamente, o que eu quero aqui é aproveitar essa faixa de vídeo 1. Então, eu vou deixar assim, não preciso mexer muita coisa. Clico aqui em OK. Escolho onde eu vou salvar, vou jogar aqui dentro. E ele salvou o EDL. Simples, né? Além disso, ele também tem a opção de AAF, que eu usaria se eu estivesse trabalhando aqui com o Wavid. Você vai aqui em Arquivo, Exportar, AAF. É mais ou menos a mesma lógica dentro do Wavid. Clico aqui em AAF, ele abriu essa janelinha. Você não vai ligar Mixdown Video, senão ele vai aparecer lá um AAF como se fosse tipo um MXF de convertido de todos esses arquivos numa única faixa, achatado. Não tem nada a ver com o que a gente quer ele todo separadinho, então não vou habilitar essa primeira opção. Eu também não quero fazer um break to mono, quebrar as minhas faixas de áudios para mono, que daí você converteria e enviaria esses arquivos como mono. Não preciso de nada disso, então só vou dar um OK. Escolho onde eu quero salvar esse meu AAF. Então eu vou escolher aqui essa pastinha, coloco Mulher Moderna AAF, clico em salvar e ele exportou agora uma versão AAF. Então eu exportei as 3 versões sem nenhum grande problema. A gente pode agora, na sequência, ver como dentro do DaVinci Resolve a gente importa todos esses arquivos. Mas quero dar umas dicas adicionais. Alguns tipos de arquivo não importam corretamente dentro do DaVinci Resolve. Então você poderia fazer também uma conversão deles. Por exemplo, esses formatos de áudio aqui estão em MP3. A gente consegue ver aqui na minha listinha de arquivos que o formato de áudio está em MP3. E ele não suporta MP3. Então eu vou converter esse MP3 para Wave, por exemplo. Eu poderia vir por aqui mesmo e exportar, então um Ctrl M, exporto todos os arquivos aqui como um Wave. Eu indico fazer isso principalmente quando você já fez algumas opções de tratamento de áudio dentro do Premiere, você usou algum Dynamics, algum EQ, fez algum ajuste de áudio e você quer um Wave já com tudo isso condensado, compactado, uma faixa de áudio já com todos os efeitos de áudio mixados numa única Wave.
principalmente porque você tem muitas opções de efeitos de áudio dentro do Premiere Pro, e ele está constantemente crescendo, mas dentro do DaVinci Resolve você não tem tantas opções de mixagem de áudio. Então você faz a mixagem de áudio aqui, exporta um Wave, e quando você abrir dentro do DaVinci Resolve, você só abre esse Wave consolidado, fechado. Então essa seria uma das opções. A outra opção, que seria útil no meu caso aqui, ele é simplesmente uma trilha, não tem nada demais nessa trilha. Eu poderia vir aqui no MIDI Encoder, jogar esse MP3 direto por aqui e converter esse MP3 aqui para Wave. Então eu vou converter só o formato de MP3 para Wave sem ser a exportação de dentro do Premiere, e sim uma conversão do formato do arquivo. Então eu venho aqui, ó, Waveform Audio, na qualidade máxima, ele já vai salvar na mesma pasta, clico em Play, e é isso, ele criou um Wave, bem rapidinho, e eu tenho agora um formato MP3 e um formato em um Wave. Além disso, eu indico você também, quando terminou de fazer tudo isso, exportar um formato do arquivo em H264 ou no formato que você preferir, de baixa qualidade, um formato aqui de codec simples, só para você fazer uma comparação, você fazer uma conferência. Eu sempre gosto de jogar um vídeo renderizado por cima da minha conversão do arquivo de um software para o outro para conferir se todos os cortes estão no lugar, se não tem nada fora do padrão, alguma coisa que ficou maior ou menor ou que sumiu. Então, exporta aqui um arquivo simplão mesmo, um arquivo de baixa qualidade. Se quiser exportar um ProRes também de qualidade alta, não tem problema, mas basicamente é um arquivo demo só para comparativo. Então, escolha o codec que você gosta mais para fazer esse comparativo. Eu vou colocar aqui um H264 mesmo, vou salvar aqui na minha área de trabalho junto dessa pastinha e vou dar o nome aqui de modelo. Clico em salvar, clico em exportar e a gente se encontra na próxima parte para a gente ver como a gente importa isso para dentro do DaVinci Resolve. Agora eu estou aqui dentro do DaVinci Resolve e a gente vai começar, obviamente, criando um novo projeto. Então eu vou selecionar aqui um projeto vazio para a gente abrir um novo projeto. Uma coisa que eu gosto de fazer nesse tipo de situação é importar as mídias antes de importar os EDLs. Pode parecer meio engraçado, meio confuso, mas eu acho essa uma opção muito boa. Se você já usou um Project Manager lá no Premiere, você vai ver que você vai ter todos os arquivos salvos numa única pasta. Então é muito fácil você importar esses arquivos que você utilizou para dentro do DaVinci Resolve. Está todo mundo numa pasta e você importa lá. Se seu projeto também está organizado dentro do teu computador, você consegue importar também com facilidade. Você iria lá no seu HD de trabalho, ia procurar onde está esse projeto, por exemplo, aqui esse meu do Ursa. Eu tenho aqui as brutas e tenho aqui o VFX. Eu importaria essas duas pastas para cá, para continuar em pastinhas, para ficar bonitinho e organizado, e eu importei o meu projeto inteiro. No caso, o que eu quero esse da Mulher Moderna são esses arquivos aqui, então eu posso selecionar aqui todos eles e importa aqui para dentro. Então, vou selecionar todos, jogo para o meu Media Pool. E está dizendo que o formato de frame rate do meu projeto, das minhas mídias, são diferentes e se eu quero mudar. Por enquanto, eu vou dar aqui um ESC, vou até dar um Ctrl Z para não importar todo mundo, e eu só quero conferir, uma coisa que eu gosto de fazer sempre, conferir os formatos de FPS que está no meu projeto e de resolução e que está na minha fonte. O meu EDL, XML e AF estão vindo daqui. Então, eles estão sendo baseados nesse formato, 23.976, e se eu não me engano está em Full HD. Eu posso puxar aqui a minha barrinha de rolagem e está aqui, ó, 1920 por 1080 Full HD. Então, no DaVinci Resolve, eu vou vir aqui na engrenagem e eu vou conferir se está nesse formato. E, ó, 23.976 Full HD. Clique em salvar. Só para eu ter certeza que está configurado corretamente os dois softwares no mesmo formato. É algo muito simples, você não precisa ter um conhecimento avançado da DaVinci Resolve para fazer isso. Basicamente é a mesma resolução e o mesmo FPS em Master Project Settings. Feito isso, a gente vai agora importar todos os arquivos. Seleciono todos eles, jogo no meu Media Pool. Ok, vou vir para a edição e a gente pode trazer agora a edição aqui para dentro. Então, eu vou vir aqui em Arquivo, e importar AF, EDL ou XML. Vou vir na minha área de trabalho, Edit Decision List, está aqui os meus 3 arquivinhos. Então, eu vou começar importando o XML, que é o que a gente fez primeiro lá no Premiere. Selecione o XML, ele vai perguntar qual que é a resolução que você está trabalhando, já vai preencher automaticamente o FPS e tudo mais que ele precisar preencher automático. Ele está perguntando se você quer que ele automaticamente importe os arquivos para o Media Pool. Nesse caso, para a gente tanto faz, porque eu já tenho os arquivos no Media Pool. Se você não tiver ainda, você escolhe essa opção. Ele perguntou se eu quero ignorar as extensões do arquivo na hora de combinar eles. Eu vou pedir para ele ignorar só porque o formato do áudio aqui está em Wave e não em MP3.
Lembra que o original era MP3, eu fiz uma conversão para Wave? Então eu peço para ele ignorar o formato do arquivo para ele poder puxar o Wave no lugar do MP3. Farei isso, o resto está ok. Clique em OK e eu tenho ali meu XML pronto para trabalhar. Daí, nesse momento, você traria o modelo. Vou jogar esse meu modelo aqui para dentro. Vou aumentar aqui um pouco o espaço. Jogo o modelo em cima, por exemplo. E eu poderia ir comparando. Para comparar, eu posso desligar e ligar o modelo. Ou selecionar esse modelo, vir em inspetor, mudar o modo de composição de normal para diferença. Tudo que for igual ele vai pintar de preto. E tudo que for diferente ele vai pintar de outra cor. Então, por exemplo, aqui ele encontrou alguma coisa diferente. Ele não está igual. Eu vou voltar aqui de diferença para normal e ligar e desligar. E ó, aí está o problema. Ele não conseguiu interpretar corretamente o alpha desse arquivo em alpha. Esse arquivo em alpha veio do After Effects. Eu já tive problemas algumas vezes em importar artes do After Effects e ele não configurar corretamente o alpha. A correção é simplíssima. Você seleciona esse arquivo com alpha, botão direito e Clip Attributes. Em Clip Attributes, você vai mudar o Alpha Mode, que está como nenhum, de nenhum, para Straight ou Pre-Multiplied, depende de como está configurado no After Effects. Se eu não me engano, o padrão é Straight, mas você testa um e o outro e vê qual que fica melhor. Agora eu posso ligar de volta, marco aqui de novo como diferença, e vou dar mais uma passada, ó. Agora ele deu uma pequena diferença de colorização, mas é bem pouca. De resto ele está perfeitinho. Simples, né? Aqui eu importei o XML. Deixa eu importar os outros modelos só para vocês verem como é que é o passo a passo. Então, AF, EDL, XML, importar. Vou importar dessa vez o EDL. No EDL você não tem muitas opções para escolher. No máximo, automaticamente setar as configurações do projeto, que já está certo, porque a gente já importou um XML. Dou um OK. E eu vou perguntar que novo nome que eu quero dar. Eu vou colocar underline EDL, para eu saber que essa é a versão que veio do EDL. E ó, na versão que veio do EDL, você tem as cenas uma na sequência da outra editadinhas. Você não tem muito mais coisas além disso. Então por que eu usaria esse? Eu usaria se eu estou tendo problema, que nem eu comentei, para ele importar algum arquivo desses por conta de algum problema de FPS. Por exemplo, o AF, que se eu importar aqui, eu comentei que o Premiere não exporta muito bem o AF por algum motivo. Então eu vim aqui, importar AF. Todas as configurações aqui eu acho que estão certas. No máximo eu quero ignorar o formato do arquivo para ele trazer o Wave em vez do MP3. Usar informações de resize, em caso eu queira que ele aumente e diminui. E colocar marcações para os erros, porque daí eu posso ler os erros na timeline. Dou um OK. Ele perguntou que nome que eu quero dar. Underline AAF. Dou um OK. Ele está perguntando se eu quero importar cenas e onde essas cenas estariam. Eu já tenho elas no meu Media Pool, mas já que ele está pedindo eu vou marcar aqui de volta. Mulher moderna, dou um OK. Está dizendo que 5 clipes ele não conseguiu trazer para dentro. Se eu quero procurar em outros lugares, não, porque eu tenho certeza que está lá. Então vou colocar aqui não. Dou um fechar. Ó, tá vendo que alguns formatos de arquivo aqui ele não conseguiu trazer corretamente. Então, por isso que eu uso também o EDL em algumas situações. Porque às vezes esses erros que nem deu no AF, às vezes também dá no XML, de algum arquivo ele não conseguir trazer corretamente. Mas quase sempre traz corretamente no EDL. Então eu venho aqui, pego o EDL, copio aqui do EDL, vou selecionar esses arquivos, vou vir no meu AF, estou com a faixa 1 selecionado, Ctrl V, colei por cima. Então eu trouxe aqui de uma maneira simples, os arquivos estavam com problema. Ainda tem essas faixas de cima que no EDL não tem, daí esses eu teria que fazer manualmente. Ou criar um EDL para cada faixa de vídeo. Eu poderia ter um EDL da faixa 1, um EDL da faixa 2, um EDL da faixa 3, um EDL da faixa 4, e daí eu só vou copiando e colando esses EDLs e construo a minha edição através do EDL. Essa foi a primeira parte, a gente aprendeu como enviar os arquivos via Edit Decision List, EDLs, XMLs e AAF, e na próxima parte a gente vai ver como usar o Cine Cut Detector, para a gente enviar como um render só, todo o vídeo inteiro numa única renderização, e depois usar o Cine Cut Detector para picotar esse vídeo em diversos cortes. E daí eu vou mostrar também outros truques, outras gambiarras para você conseguir fazer isso de uma maneira com maior sucesso e maior praticidade. Eu encontro vocês na próxima aula. Até mais!